A vida é como um oceano imenso, e nós, velejadores, estamos em uma constante busca pela paz interior e pelo equilíbrio. Em meio às turbulências do dia a dia, enfrentamos ventos contrários, ondas imprevisíveis e momentos de calmaria. Mas, como em qualquer jornada, a chave para alcançar a verdadeira paz não está em controlar o mar, mas em aprender a navegar por ele. E como podemos fazer isso? A resposta está no silêncio, na introspecção, acima de tudo, na sabedoria dos antigos filósofos, como os estoicos, que nos ensinaram a encontrar serenidade nas adversidades. Em nossa vida cotidiana, muitos de nós vivemos em busca da aprovação dos outros, na constante ansiedade de estar certo, de agradar, de não desapontar. Mas, à medida que envelhecemos, começamos a perceber que essas buscas incessantes só nos afastam da verdadeira felicidade. Chega um ponto em que precisamos parar, refletir e decidir qual caminho seguir. Não para agradar a sociedade, mas para encontrar a nossa própria paz. O estoicismo, uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga e foi adotada por grandes nomes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos oferece ferramentas poderosas para a transformação interna. Ele nos ensina a aceitar o que não podemos controlar, a deixar de lado o peso das expectativas externas e a focar no que realmente importa. Nossa capacidade de agir com virtude, de ser resilientes diante dos desafios e de viver com um propósito mais profundo. Ao longo deste artigo, vamos explorar 17 hábitos que, se eliminados, podem nos ajudar a viver de forma mais leve, mais autêntica e mais alinhada com nossa verdadeira essência. Você já parou para refletir sobre as pequenas coisas que tem feito ao longo da vida e que talvez estejam te afastando da paz que tanto busca? Será que estamos constantemente em busca de algo que não sabemos exatamente o que é? Este é o momento de parar e reconsiderar. Não precisamos mais viver como se estivéssemos navegando sem rumo, esperando que algo ou alguém mude nossas circunstâncias. A verdadeira transformação começa dentro de nós. Convido você a embarcar nesta jornada de autodescoberta. Vamos juntos explorar as lições estoicas e aprender a eliminar os hábitos que não servem mais para o nosso crescimento. À medida que caminhamos por essas 17 eliminações essenciais, você começará a perceber que a verdadeira liberdade e paz interior estão ao seu alcance. E para começar essa transformação, peço que você faça um compromisso simples, mas profundo. Escreva nos comentários: hoje começo a eliminar o que não me serve mais. Esse simples gesto é um passo poderoso em direção à mudança. E lembre-se, não é necessário anunciar a sua transformação ao mundo. Comece de dentro para fora, e a paz será a sua verdadeira companheira de viagem. Se você está pronto para deixar o passado para trás e viver a sua vida com mais autenticidade, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com aqueles que também buscam a verdadeira paz e deixe seu comentário para que possamos juntos construir um caminho mais leve e equilibrado. Eliminar a necessidade de estar certo o tempo todo. Vivemos em um mundo onde a competição e a necessidade de ter razão o tempo inteiro são elevadas, são um status quase inquestionável. Desde as discussões cotidianas até as disputas em redes sociais, muitos de nós sentimos uma pressão constante para sermos os certos em todas as situações. No entanto, o estoicismo nos ensina uma lição valiosa. A busca incessante por estar certo não só nos desgasta emocionalmente, mas também nos afasta da verdadeira paz. Imagine que a vida é como um vasto oceano, e cada conversa ou discussão é como uma onda que quebra contra o nosso barco. Se insistirmos em lutar contra cada onda, em cada momento em que sentimos que precisamos ser os vencedores, corremos o risco de perder a tranquilidade e a serenidade que são essenciais para a nossa paz interior. A sabedoria estoica, com seus ensinamentos profundos, nos guia a entender que a verdadeira força não reside em estar certo, mas em manter a calma e a dignidade, independentemente das circunstâncias. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse uma vez: é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Essa frase é uma poderosa lembrança de que,
Quando estamos mais preocupados em provar que estamos certos do que em ouvir e compreender o outro, fechamos a porta para o aprendizado e a evolução pessoal. Cada vez que nos apegamos à necessidade de ter razão, estamos simplesmente alimentando o nosso ego, que é, por natureza, insaciável. Esse desejo incessante de ser validado e de provar que temos controle sobre uma situação nos faz perder a oportunidade de crescer. Na prática, eliminar essa necessidade de estar certo começa com a mudança de perspectiva. Ao invés de tentar constantemente vencer uma discussão, devemos focar na construção de relacionamentos mais genuínos, baseados na escuta ativa e na empatia. Isso não significa se calar em todas as situações, mas escolher sabiamente onde gastar nossa energia. Muitas vezes, a verdadeira sabedoria está em saber quando deixar ir, quando não entrar em um campo de batalha desnecessário. Em vez disso, optar pela paz de espírito. A sensação de leveza que vem quando deixamos de lado a necessidade de provar algo é indescritível. Ao deixar de lado a obsessão de ter razão, podemos finalmente respirar de forma mais profunda, viver de maneira mais tranquila. Talvez o mais importante, sermos mais abertos às ideias e pontos de vista dos outros. Ao adotar esse hábito, começamos a perceber que a verdadeira vitória não está em ganhar uma discussão, mas em viver em paz consigo mesmo e com o mundo ao nosso redor. Portanto, da próxima vez que você se pegar em uma conversa onde o desejo de estar certo começa a crescer dentro de você, pare por um momento e respire. Pergunte-se: vale a pena essa batalha? O que realmente importa aqui? E, ao fazer isso, você estará não só eliminando um hábito prejudicial, mas também criando espaço para o que realmente importa: paz interior, aprendizado e relacionamentos mais significativos. 2. Pare de se comparar com os outros. A comparação é uma das armadilhas mais comuns que todos nós caímos em algum momento da vida. Em uma era dominada pelas redes sociais e pela constante exposição das realizações alheias, é fácil cair na tentação de medir o próprio valor pelo sucesso dos outros. Porém, como nos ensina o estoicismo, a comparação constante com o próximo é uma das formas mais cruéis de sofrimento mental, porque ela nos impede de ver a verdadeira beleza e riqueza de nossa própria vida. Imagine que sua vida seja um jardim, e cada pessoa ao seu redor é uma planta única com suas próprias flores e raízes. Se você passar o tempo olhando para o jardim do vizinho, desejando que as flores de sua planta sejam tão bonitas quanto as dele, você nunca vai conseguir cuidar das suas próprias raízes. Cada um de nós tem seu próprio ritmo, seus próprios desafios e sua própria jornada. Quando nos comparamos com os outros, diminuímos o valor da nossa própria experiência. O filósofo romano Sêneca, um dos principais representantes do estoicismo, dizia: enquanto você se compara com os outros, você se esquece de viver sua própria vida. Essa frase reflete a essência do que os estoicos defendiam. A verdadeira liberdade e felicidade vem de dentro, e não do que os outros pensam ou fazem. Quando gastamos tanto tempo olhando para os outros, perdemos de vista o que é realmente importante para nós. A comparação, embora possa começar com a intenção de nos motivar, rapidamente se transforma em uma ânsia insaciável, que corrói nossa autoestima e nos deixa inseguros. Nós começamos a medir nosso valor com base em padrões externos, como a aparência, o status financeiro ou as conquistas de outras pessoas. Mas, ao fazer isso, deixamos de lado o que realmente faz a nossa vida única: nossas próprias experiências, nossas lutas, nossas vitórias pessoais. O estoicismo nos ensina que, ao invés de olhar para os outros, devemos olhar para dentro de nós mesmos. Devemos focar em nosso próprio crescimento e nas coisas que realmente importam. Quando sentimos a tentação de nos comparar com outra pessoa, o estoico nos aconselha a transformar essa inveja ou desejo de ser como alguém em uma reflexão profunda sobre o que isso revela sobre nossos próprios desejos e necessidades. Ao invés de nos diminuirmos, podemos usar esses momentos de comparação para questionar nossas próprias motivações e buscar uma vida mais alinhada com nossa essência. Cada um de nós tem uma história única,
E comparar nossa jornada com a de outra pessoa é como tentar medir dois rios diferentes com a mesma régua. Não faz sentido. A beleza da vida está em sua diversidade. E quando abraçamos nossa própria trajetória, sem medir com os padrões alheios, encontramos a verdadeira liberdade. Portanto, da próxima vez que você se pegar se comparando com os outros, pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que isso realmente significa para mim? Como posso focar mais no meu próprio caminho? Ao fazer essa simples reflexão, você começará a libertar-se das correntes invisíveis da comparação e a viver de acordo com o seu próprio ritmo, com a sua própria verdade. 3. Elimine o hábito de justificar tudo o tempo todo. A vida moderna nos pressiona constantemente a justificar nossas escolhas e comportamentos, seja no trabalho, nas relações pessoais ou até nas redes sociais. Muitas vezes, sentimos que cada passo que damos precisa ser validado pelos outros, que nossas ações exigem uma explicação contínua para garantir que estamos no caminho certo. No entanto, essa necessidade incessante de justificar tudo o tempo todo não só consome nossa energia, mas também nos impede de viver de maneira autêntica e alinhada com nossa verdade interior. Imagine a vida como uma estrada longa e sinuosa. Quando estamos dirigindo, podemos sentir a tentação de olhar para o retrovisor a todo momento para ver o que ficou para trás ou o que os outros ao nosso redor estão fazendo. Porém, esse olhar constante para trás não nos ajuda a avançar. Pelo contrário, nos distrai da nossa própria jornada. Da mesma forma, justificar nossas escolhas e decisões constantemente é como olhar para trás enquanto dirigimos. Não nos permite focar no presente, nos impede de seguir em frente. Muitas vezes, nos faz questionar a direção que estamos tomando. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade e paz vem de dentro, e que, quando agimos de acordo com nossos princípios e valores, não precisamos justificar nossas escolhas para os outros. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, já dizia: as ações falam, as palavras apenas tentam acompanhá-las. Quando vivemos com integridade, nossa vida começa a falar por nós. Não precisamos convencer ninguém de que estamos fazendo o certo, porque nossas ações são a prova do que somos e do que acreditamos. Justificar-se o tempo todo é, muitas vezes, uma tentativa de controlar a percepção dos outros sobre nós. No entanto, essa busca pela aprovação externa só nos torna mais inseguros e vulneráveis. Quando sentimos a necessidade de nos explicar o tempo inteiro, estamos na verdade dizendo que não confiamos em nossa própria decisão, que precisamos da validação dos outros para nos sentir seguros. O estoicismo nos lembra que a verdadeira segurança vem de dentro. Quando nos tornamos conscientes de nossas próprias escolhas e agimos com base naquilo que é verdadeiramente importante para nós, as justificativas se tornam desnecessárias. Eliminar esse hábito de justificar tudo não significa que devemos agir sem explicações ou sem levar em consideração o impacto de nossas decisões nos outros. Significa apenas que não precisamos nos desculpar constantemente ou buscar a validação externa. Significa viver com a confiança de que nossas escolhas são válidas, mesmo que nem todos ao nosso redor as compreendam. Ao fazer isso, liberamos um imenso peso emocional. Ganhamos em serenidade e começamos a viver de maneira mais autêntica. Portanto, da próxima vez que você se pegar justificando suas ações para os outros, pare e pergunte a si mesmo: estou agindo com base nos meus próprios valores ou tentando agradar os outros? Ao fazer essa reflexão, você começará a cultivar a confiança em si mesmo e a paz interior que vem de viver de acordo com sua própria verdade, sem a necessidade de explicações intermináveis. 4. Pare de buscar reconhecimento. O desejo de ser reconhecido e a necessidade de validação externa são sentimentos profundamente humanos. Desde a infância, somos ensinados a buscar a aprovação dos outros, seja através de elogios, recompensas ou reconhecimento por nossos esforços. No entanto, como nos ensina o estoicismo, a verdadeira paz e satisfação não vem de sermos vistos ou aplaudidos, mas de sermos fiéis a nós mesmos e às nossas ações, independentemente de recebermos reconhecimento por elas. Imagine que você é um jardineiro.
cuidando de um jardim isolado. Você planta suas sementes, rega, poda e cuida das plantas, mas ninguém está por perto para ver o seu trabalho. Não há aplausos, não há elogios. Mesmo assim, você continua, porque o objetivo do seu esforço não é o reconhecimento externo, mas o cuidado com aquilo que você criou. A mesma analogia pode ser aplicada à nossa vida. Muitas vezes, fazemos o bem, trabalhamos arduamente, damos o nosso melhor, mas o reconhecimento nunca chega da maneira como esperávamos. O que resta então? A verdadeira satisfação de saber que fizemos o que era certo, não para que os outros nos vissem, mas para nossa própria evolução. Sêneca, filósofo estoico, dizia: faz o bem e esquece. Essa frase carrega um poder transformador, pois nos lembra que a verdadeira virtude está em agir com integridade, independentemente da recompensa. O reconhecimento dos outros pode ser um bônus agradável, mas ele nunca deve ser o principal motor das nossas ações. Quando começamos a agir apenas para agradar ou ser reconhecidos, perdemos a verdadeira motivação e nos tornamos reféns da opinião alheia. Isso nos tira a liberdade de viver de maneira autêntica, pois nossa felicidade depende das expectativas dos outros. O estoicismo nos ensina que o foco deve estar no processo e não no resultado. Fazer o bem não deve ser uma busca por aplausos, mas sim uma escolha que reflete nossa virtude interior. Quando fazemos algo com a intenção pura de ajudar, crescer ou aprender, a recompensa interna já é o suficiente. A paz de espírito que vem da satisfação de agir corretamente é incomparável a qualquer reconhecimento superficial. O verdadeiro reconhecimento está em nossa capacidade de viver de acordo com nossos princípios, sem depender de ninguém para validá-los. A chave para superar a busca constante por reconhecimento é lembrar-se de que a nossa jornada não precisa ser validada por ninguém além de nós mesmos. Não precisamos ser elogiados ou recompensados para saber que estamos no caminho certo. A verdadeira liberdade vem de viver com integridade, sem a necessidade de aplausos ou reconhecimento. Quando conseguimos internalizar essa verdade, encontramos uma paz profunda, pois sabemos que, no final das contas, o que importa é quem somos, não o que os outros pensam de nós. Portanto, da próxima vez que você se pegar buscando reconhecimento por suas ações, pare e reflita: estou fazendo isso para mim ou para os outros? Ao fazer essa reflexão, você começará a libertar-se da necessidade de validação externa e a viver de maneira mais autêntica e tranquila. O verdadeiro reconhecimento está dentro de você, na sua capacidade de viver de acordo com a sua própria verdade. 5. Elimine a necessidade de ter controle sobre tudo. Em nossa busca por segurança e estabilidade, muitas vezes nos vemos tentando controlar tudo ao nosso redor, desde os pequenos detalhes da vida diária até as grandes decisões e os comportamentos dos outros. A ilusão do controle nos dá uma sensação temporária de poder e conforto. Mas, como nos ensina o estoicismo, essa obsessão por controlar cada aspecto da nossa vida é uma das maiores fontes de ansiedade e sofrimento emocional. A vida, com sua imprevisibilidade e caos, não pode ser completamente controlada. Quando aceitamos essa realidade, encontramos verdadeira paz. Imagine-se em um barco no meio de um vasto mar. O vento sopra e as ondas vão e vêm, muitas vezes fora do seu controle. Você pode ajustar as velas e o leme, mas não pode impedir que o vento mude ou que a tempestade chegue. Da mesma forma, na vida, podemos tomar decisões e agir de acordo com nossos valores, mas não podemos controlar tudo, especialmente as circunstâncias externas ou as escolhas de outras pessoas. Quando tentamos fazer isso, nos tornamos prisioneiros do medo do imprevisto, da ansiedade por situações fora do nosso alcance. A verdadeira liberdade vem quando aceitamos que não podemos controlar tudo. Epicteto, filósofo estoico, nos ensina que existem coisas sob nosso controle e coisas que não estão sob nosso controle. Algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Simples assim, dizia ele. Esse princípio simples, mas poderoso, pode nos libertar de muitas preocupações desnecessárias.
Ao focarmos apenas nas coisas que realmente podemos controlar, nossos pensamentos, nossas reações e nossas atitudes, começamos a viver com mais leveza e menos medo. Quando deixamos de tentar controlar tudo, começamos a viver mais plenamente no momento presente, sem a carga emocional de tentar prever ou manipular o futuro. A obsessão pelo controle está intimamente ligada ao medo. Temos medo do desconhecido, do inesperado, do caos. Mas, ao tentar controlar tudo, em vez de nos protegermos, acabamos nos tornando mais vulneráveis. O que realmente precisamos aprender é a confiança. Confiar que, mesmo quando as coisas não saem como planejado, seremos capazes de lidar com elas da melhor maneira possível. Quando aceitamos a incerteza da vida e a fugacidade de todos os momentos, podemos cultivar uma paz profunda, sabendo que a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa própria resposta às situações. A liberdade verdadeira vem quando paramos de nos apegar ao controle rígido e começamos a fluir com as mudanças da vida. Isso não significa que devemos ser passivos ou deixar tudo acontecer sem ação. Significa que devemos agir com sabedoria, mas sem a obsessão de que tudo deve seguir um plano perfeitamente controlado. O fluxo da vida é mais parecido com um rio. Podemos guiar nossa canoa, mas as águas ainda são imprevisíveis. Portanto, da próxima vez que você sentir a necessidade de controlar tudo ao seu redor, pare e reflita: o que está realmente sob o meu controle? E o que eu preciso aprender a aceitar? Ao fazer essa reflexão, você começará a sentir um grande alívio emocional. Você perceberá que, ao deixar de tentar controlar o incontrolável, começa a viver com mais paz e confiança. O controle não traz segurança. A aceitação e a confiança no processo da vida é o que realmente nos liberta. 6. Elimine o impulso de opinar sobre tudo. Em nossa sociedade, a tentação de expressar nossa opinião sobre tudo ao nosso redor parece ser constante. Em conversas cotidianas, nas redes sociais, em reuniões ou até mesmo em interações casuais, muitas vezes sentimos uma necessidade urgente de compartilhar nossos pensamentos e pareceres sobre cada assunto. No entanto, como nos ensina o estoicismo, a sabedoria verdadeira não está em dar opiniões incessantes, mas em aprender a escutar mais e falar menos. O impulso de opinar sobre tudo é muitas vezes alimentado pelo ego, pela necessidade de ser visto, ouvido e reconhecido, mas, ao invés de nos levar à verdade, esse comportamento muitas vezes cria conflitos, mal-entendidos e tensões desnecessárias. Imagine que você está em um ambiente tranquilo, como uma floresta calma, onde cada árvore cresce e se desenvolve em seu próprio ritmo. Se, a todo momento, você estivesse gritando ou interrompendo o silêncio, a harmonia natural seria quebrada. Da mesma forma, quando constantemente impomos nossas opiniões em conversas, sem realmente escutar o outro, destruímos o espaço para um diálogo genuíno e para a verdadeira compreensão mútua. A verdadeira sabedoria está em saber quando falar, mais importante, quando manter o silêncio. Os estoicos acreditavam que as palavras, embora poderosas, são ferramentas que devem ser usadas com sabedoria. Eles nos ensinavam que, muitas vezes, é melhor ouvir e observar antes de fazer qualquer julgamento ou comentário. Em um mundo repleto de barulho e opiniões, aprender a cultivar o silêncio interno e externo é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e aos outros. A necessidade de constantemente expressar nossa opinião pode ser uma armadilha do ego, uma tentativa de nos posicionarmos como autoridades ou de sermos reconhecidos como pessoas que têm as respostas para tudo. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: é melhor guardar o julgamento quando não se conhece o todo. Muitas vezes, a nossa opinião é formada com base em informações incompletas ou em percepções limitadas. Quando nos apressamos em opinar, podemos fazer julgamentos precipitados que não apenas são incorretos, mas também podem causar danos aos outros. A sabedoria verdadeira não reside em responder a tudo de imediato, mas em refletir e ponderar antes de falar, escolhendo as palavras com cuidado e consideração. Além disso, o impulso de opinar sobre tudo pode ser desgastante emocionalmente.
Quando sentimos que precisamos ter uma resposta para tudo, estamos constantemente em modo de defesa ou ataque, prontos para reagir a cada situação. Isso cria um estado de tensão mental que impede que desfrutemos do momento presente. Ao invés de simplesmente estar e ouvir, ficamos ocupados tentando ter a resposta perfeita. Ou pior, tentando mostrar aos outros que sabemos mais do que eles. A verdadeira liberdade vem quando aprendemos a praticar o silêncio e a escuta ativa. Ao focar mais em ouvir do que em falar, não só aprimoramos nossa capacidade de entender os outros, mas também ganhamos clareza sobre nós mesmos. O silêncio nos permite processar melhor as informações e nos ajuda a agir de maneira mais reflexiva e ponderada, sem a necessidade de recorrer ao comentário constante. Portanto, da próxima vez que você sentir a necessidade de opinar sobre algo, pare e se pergunte: isso realmente vai agregar algo à conversa? Ou estou apenas alimentando o meu ego? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que o silêncio e a escuta são muitas vezes mais poderosos do que qualquer opinião que você possa oferecer. 7. Elimine o rancor. O rancor é uma emoção corrosiva, silenciosa e insidiosa que, muitas vezes, carregamos por muito tempo sem perceber o peso que ela exerce sobre nós. Alimentar mágoas e ressentimentos não só nos impede de seguir em frente, mas também nos consome emocionalmente, drenando nossa energia vital. Como nos ensina o estoicismo, a verdadeira liberdade e paz interior começam quando escolhemos abandonar o rancor e a dor do passado, permitindo-nos viver plenamente no presente. Imagine que o rancor seja como uma mochila pesada, que você carrega todos os dias sem perceber o quanto ela limita sua liberdade. Você pode até se acostumar com o peso, mas ele está sempre ali, tornando cada passo mais difícil e cansativo. O rancor é assim. Você se acostuma a carregar a dor e a mágoa de algo que aconteceu, mas não percebe como isso afeta todas as áreas da sua vida. Ele se torna uma carga invisível, mas constante, que afasta a alegria, a paz e a capacidade de viver plenamente. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, afirmou: o que te fere não é o que acontece, mas o que você escolhe carregar. Esta frase nos ensina que o sofrimento não é causado pelos eventos externos em si, mas pela maneira como escolhemos reagir a eles. Se decidirmos carregar o rancor, nos tornamos prisioneiros do passado, deixando de viver o presente e perdendo a oportunidade de seguir em frente. A escolha de manter o rancor é, portanto, uma escolha que nos aprisiona e nos impede de alcançar a verdadeira paz interior. A prática do perdão não significa que estamos dizendo que o que nos fizeram está certo ou que devemos permitir que as pessoas continuem nos magoando. O perdão, de acordo com o estoicismo, é um ato de libertação pessoal. Ele é uma escolha consciente de não mais carregar a dor e a mágoa, de não permitir que o outro tenha poder sobre a nossa paz de espírito. Ao perdoar, liberamos não apenas o outro, mas, mais importante, a nós mesmos. O rancor só encontra morada em nossa mente, e somos nós que decidimos se ele vai continuar lá ou se vamos abrir espaço para a paz. Além disso, o rancor nos impede de ver as situações de uma perspectiva mais ampla. Quando nos apegamos a mágoas passadas, fechamos nossa mente para as lições que podem ser aprendidas com os desafios e as dificuldades que enfrentemos. O estoicismo nos ensina que todas as experiências, mesmo as dolorosas, podem ser transformadas em oportunidades de crescimento. Ao deixar o rancor para trás, criamos a chance de aprender, evoluir e seguir em frente com mais sabedoria e serenidade. Portanto, da próxima vez que o rancor ameaçar tomar conta de sua mente, pare por um momento e reflita: o que estou ganhando ao carregar essa dor? Como isso me impede de viver plenamente? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que liberar o rancor não é um ato de fraqueza, mas de grande força interior. Liberte-se do passado. Permita-se ser livre do peso emocional que você carrega. Acima de tudo, abra-se para a paz que está disponível a cada novo dia. 8. Elimine o medo de desapontar os outros. O medo de desapontar os outros é uma das emoções mais paralisantes que podemos carregar ao longo da vida. Desde muito cedo,
Somos ensinados a agradar, a corresponder às expectativas dos outros, a sermos pessoas boas aos olhos da sociedade. No entanto, esse desejo constante de agradar pode nos afastar de nossa verdadeira essência e nos fazer viver para os outros, em vez de viver para nós mesmos. O estoicismo nos oferece uma valiosa lição. A verdadeira liberdade e paz interior vem de viver com integridade e autenticidade, sem o peso da necessidade de agradar a todos. Imagine que sua vida é uma tela em branco, e cada decisão que você toma é uma pincelada que você dá para criar a obra-prima da sua vida. Quando você está constantemente preocupado em não desapontar os outros, você permite que eles segurem o pincel, decidindo as cores e as formas da sua vida. Ao fazer isso, você perde o controle sobre sua própria jornada, e sua obra de vida torna-se uma colagem de expectativas externas. O estoicismo nos ensina que, para viver com verdade e liberdade, devemos ser os artistas da nossa própria existência, criando nossas escolhas com base nos nossos próprios valores, não nas expectativas dos outros. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, afirmava: quem vive para agradar os outros se condena a nunca viver para si. Quando vivemos para agradar a todos, começamos a nos perder em um ciclo de negação de nossas próprias necessidades e desejos. Esse medo constante de desapontar pode nos fazer dizer sim, quando na verdade queremos dizer não, assumir responsabilidades que não queremos ou manter relacionamentos que já não nos servem. Mas, como nos ensina o estoicismo, é essencial colocar os próprios limites e entender que a nossa paz e felicidade não dependem da aprovação dos outros. É natural querer agradar, especialmente as pessoas que amamos ou que fazem parte da nossa vida. No entanto, o medo de desapontar os outros nunca deve ser a força motriz por trás de nossas decisões. O verdadeiro respeito por si mesmo vem de viver de maneira honesta e autêntica, mesmo que isso signifique, às vezes, desapontar os outros. Ao fazer isso, nos libertamos da necessidade de validação externa e passamos a construir uma vida mais alinhada com quem realmente somos. O estoicismo nos ensina que podemos ser gentis e generosos sem perder a nossa autenticidade. Colocar limites saudáveis não significa ser egoísta. Significa cuidar de si mesmo para poder cuidar melhor dos outros. Quando aprendemos a dizer não de forma firme, mas respeitosa, estamos, na verdade, nos respeitando, consequentemente, respeitando os outros. A liberdade emocional vem quando aceitamos que não podemos agradar a todos o tempo todo, e que isso não nos torna menos dignos ou menos amáveis. Portanto, da próxima vez que o medo de desapontar alguém surgir, pare e reflita: estou vivendo de acordo com a minha verdade ou estou apenas tentando agradar? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que a verdadeira paz vem de viver para si mesmo, com integridade e respeito pelos próprios limites. E, ao fazer isso, você não só ganhará respeito próprio, mas também construirá relacionamentos mais genuínos e saudáveis. 9. Elimine a culpa por ser quem você é. A culpa por ser quem você é um fardo invisível que muitos de nós carregamos ao longo da vida, muitas vezes sem perceber o peso que ele exerce sobre nós. Desde a infância, somos moldados pelas expectativas da sociedade, da família e dos amigos, que muitas vezes nos dizem como devemos agir, pensar e sentir para sermos aceitos. Esse constante esforço para atender às expectativas externas pode nos levar a uma sensação de inadequação, a uma culpa silenciosa por não ser bom o suficiente, ou por não se encaixar no molde que nos foi imposto. No entanto, como nos ensina o estoicismo, a verdadeira liberdade e paz vem de aceitar quem somos, com todas as nossas falhas e virtudes, e viver de acordo com nossa essência, sem medo ou vergonha de ser autêntico. Imagine que sua vida seja uma peça de teatro. Durante anos, você tem interpretado um papel que não é o seu, tentando agradar os outros e atender às expectativas deles. O medo de desapontar e a culpa por não ser quem você realmente é podem fazer com que você continue nessa performance, dia após dia, sem perceber que está perdendo sua verdadeira identidade. O estoicismo nos ensina que a verdadeira virtude está em abandonar esse papel e viver a vida com honestidade,
sem a necessidade de esconder nossa verdadeira essência para agradar aos outros. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: "Quem tem vergonha de si ainda não se conhece de verdade." Essa frase nos lembra que, quando não aceitamos quem realmente somos, quando tentamos nos moldar para agradar aos outros, estamos perdendo a oportunidade de nos conhecer profundamente. A culpa por ser quem somos surge quando nos comparamos com um ideal irreal de perfeição, um ideal imposto pela sociedade ou pelas normas externas. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira perfeição não é uma questão de atender a padrões externos, mas de viver com integridade, autenticidade e virtude. Cada um de nós é único, com nossas próprias forças e fraquezas, e essa diversidade é o que torna a vida rica e interessante. Tentar se conformar a um padrão que não reflete quem somos é um convite à insatisfação constante. O estoicismo nos encoraja a aceitar nossas falhas e a trabalhar para melhorar, mas sem a culpa constante por não sermos perfeitos. A verdadeira liberdade vem quando aceitamos nossa humanidade e nos libertamos da pressão de ser algo que não somos. Quando começamos a nos aceitar, sem julgamentos ou culpas, criamos espaço para crescer e evoluir de maneira autêntica. Isso não significa que devemos parar de tentar melhorar, mas sim que devemos parar de nos punir constantemente por não ser perfeitos ou por não atender às expectativas alheias. A verdadeira paz interior vem de viver de maneira fiel a quem somos, sem medo de sermos julgados ou criticados. Portanto, da próxima vez que você sentir culpa por ser quem você é, pare e reflita: estou vivendo para agradar aos outros ou estou sendo fiel a mim mesmo? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que a verdadeira liberdade emocional vem da aceitação de si mesmo. A culpa por ser quem você é não tem lugar em uma vida vivida com autenticidade e verdade. 10. Elimine o hábito de viver para os outros. Muitas pessoas passam uma vida inteira tentando ser tudo para todo mundo. Esse desejo constante de agradar, de ser aceito, de atender às expectativas alheias pode nos fazer perder o contato com quem realmente somos. Vivemos tentando corresponder às necessidades e demandas dos outros, sem perceber que, no processo, deixamos nossas próprias necessidades de lado. A busca por aprovação externa se torna uma prisão silenciosa, onde somos reféns das expectativas dos outros, e não conseguimos viver de acordo com nossos próprios desejos e valores. Imagine que sua vida seja como um barco navegando em um grande oceano. Quando você vive para agradar os outros, você permite que eles governem seu leme, decidindo a direção que você deve seguir. No entanto, o verdadeiro poder e liberdade vem quando você segura o leme de sua própria vida e decide qual rumo seguir, baseado no que é importante para você, e não no que os outros esperam de você. O estoicismo nos ensina que a verdadeira virtude está em viver com integridade e coragem, não para agradar os outros, mas para ser fiel a si mesmo. Sêneca, um dos filósofos mais influentes do estoicismo, nos lembra que a vida é longa o suficiente, se soubermos usá-la bem. Viver para os outros não é usar a vida da melhor forma. Quando colocamos as expectativas externas à frente dos nossos próprios valores e desejos, estamos desperdiçando a oportunidade de viver uma vida autêntica e significativa. O verdadeiro propósito de nossas vidas não deve ser alcançar a aprovação dos outros, mas viver de acordo com nossa própria verdade e seguir nossos próprios objetivos. Viver para os outros não significa ser egoísta ou insensível aos sentimentos alheios, mas significa entender que, para ser verdadeiramente útil para os outros, devemos primeiro cuidar de nós mesmos. A prática do autocuidado e da autoaceitação é essencial para cultivar relacionamentos saudáveis e genuínos. Quando estamos em paz consigo mesmos e com nossas escolhas, podemos ajudar os outros de uma forma mais autêntica e amorosa, sem nos perdermos no processo. A pressão de viver para os outros pode se manifestar de muitas formas. A constante necessidade de se justificar, de se conformar às normas sociais, ou até mesmo o medo de desapontar aqueles ao nosso redor. O estoicismo nos ensina que devemos aprender a colocar limites e a dizer não quando necessário, sem culpa ou receio.
Quando conseguimos nos libertar da necessidade de agradar aos outros, ganhamos a liberdade de viver de acordo com nossos próprios valores e prioridades. Portanto, da próxima vez que você se sentir pressionado a atender às expectativas dos outros, pare e reflita: estou vivendo para mim ou para os outros? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que a verdadeira liberdade vem de viver para si mesmo. Quando você começa a tomar decisões baseadas em sua própria verdade, ao invés de viver para agradar aos outros, você experimenta uma paz interior e uma autenticidade que são imensuráveis. 11. Elimine o hábito de colocar os outros antes de si mesmo. Desde cedo, somos ensinados a ser generosos, a ajudar os outros e a colocar as necessidades das outras pessoas à frente das nossas próprias. Em muitas culturas, a ideia de colocar os outros em primeiro lugar é vista como uma virtude, um ato de bondade e altruísmo. No entanto, quando esse hábito se torna um padrão constante em nossas vidas, podemos nos perder, negligenciando nossas próprias necessidades e desejos, o que leva à exaustão emocional e física. O estoicismo nos ensina que, para sermos verdadeiramente úteis aos outros, devemos primeiro cuidar de nós mesmos e garantir que nossas próprias reservas de energia e bem-estar estejam intactas. Imagine que sua vida seja uma chama. Para que essa chama continue brilhando e fornecendo luz aos outros, ela precisa de combustível. Se você continuamente der esse combustível aos outros e nunca o reabastecer, sua chama vai se apagar. Da mesma forma, se colocarmos as necessidades dos outros acima das nossas constantemente, acabamos nos esgotando, tanto mental quanto fisicamente. O estoicismo nos ensina que é essencial manter um equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de nós mesmos. Só podemos dar o que temos, e se não nos nutrimos, não teremos nada para oferecer. Sêneca, um dos filósofos estoicos, afirma: você deve ser seu próprio médico e buscar a cura de sua alma. Isso significa que a verdadeira força e sabedoria vem de dentro, e é nossa responsabilidade garantir que nossa saúde física, mental e emocional estejam em equilíbrio. Colocar os outros antes de si mesmo pode ser uma forma de evitar lidar com as próprias necessidades e sentimentos, mas isso leva a um ciclo de autoanulação, onde acabamos nos sentindo esgotados e ressentidos. Cuidar de si mesmo não significa ser egoísta ou insensível às necessidades dos outros. Pelo contrário, significa reconhecer que, para ser uma fonte positiva na vida das pessoas ao nosso redor, precisamos primeiro ser uma fonte positiva para nós mesmos. Quando estamos bem consigo mesmos, podemos dar aos outros de maneira mais genuína e sustentável, sem nos esgotarmos no processo. A generosidade verdadeira vem da abundância interna, não da falta. O estoicismo nos ensina que devemos ser firmes em nossa busca pelo equilíbrio. Isso inclui aprender a dizer não quando necessário. Não podemos ser tudo para todos, e não há vergonha em reconhecer que, às vezes, precisamos de tempo para nos cuidar e recuperar. Esse tempo não é um luxo, é uma necessidade. Quando colocamos as nossas próprias necessidades em segundo plano por tempo demais, corremos o risco de nos perder, de nos afastar de quem realmente somos. Portanto, da próxima vez que você sentir a tentação de colocar os outros à frente de si mesmo, pare e reflita: estou cuidando de mim da mesma forma que cuido dos outros? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que cuidar de si mesmo não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria. Quando nos damos o devido cuidado e atenção, não só melhoramos nossa própria vida, mas também temos mais para oferecer aos outros de maneira genuína e sem ressentimentos. 12. Elimine o hábito de reviver constantemente o passado. Muitas vezes, nossa mente se perde no passado, revivendo erros, perdas e momentos dolorosos como se ainda estivéssemos vivendo neles. Esse hábito de revisitar constantemente o passado é uma armadilha emocional que nos impede de viver plenamente no presente e de avançar em direção ao futuro. O estoicismo nos ensina que, para alcançar a verdadeira paz interior, precisamos aprender a deixar o passado para trás, não como uma negação do que vivemos, mas como uma escolha de não permitir que ele defina nossa vida no presente.
Imagine que você está tentando dirigir um carro, mas, em vez de olhar para a estrada à sua frente, está constantemente olhando pelo retrovisor. É claro que você não vai muito longe assim. Da mesma forma, quando nos agarramos ao passado, ficamos olhando para trás, mas não conseguimos avançar. O estoicismo nos ensina que, embora o passado tenha moldado quem somos, ele não deve determinar para onde estamos indo. O verdadeiro poder vem quando conseguimos aprender com o passado, mas não nos deixar dominar por ele. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, afirmava: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. O sofrimento causado pelo passado não vem dos eventos em si, mas de como escolhemos revivê-los constantemente em nossa mente. Quando nos fixamos em arrependimentos ou traumas passados, damos a eles o poder de nos controlar. Isso nos impede de viver no presente e de aproveitar as oportunidades que surgem diante de nós. O presente é o único momento que realmente temos, e ele é o que podemos controlar. O processo de libertar-se do passado exige prática e consciência. Não é sobre esquecer ou minimizar as experiências que tivemos, mas sobre escolher não permitir que elas nos aprisionem. O passado é como um livro fechado. Ele contém capítulos importantes da nossa vida, mas, para seguir em frente, precisamos deixar o livro fechado e abrir o próximo capítulo. Quando conseguimos aprender a olhar para o passado com respeito, mas sem apego, começamos a experimentar uma liberdade emocional que nos permite viver de forma mais plena e autêntica. Além disso, reviver o passado constantemente impede que experimentemos o agora. O momento presente é onde a verdadeira vida acontece. Quando estamos sempre olhando para trás, deixamos de perceber as pequenas e grandes bênçãos que estão ao nosso redor. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, que é nossa atitude e nossa ação no momento presente, e a aceitar o que aconteceu como algo que não podemos mudar, mas que podemos usar para crescer e nos tornar mais fortes. Portanto, da próxima vez que você se pegar revivendo o passado, pare e pergunte a si mesmo: o que estou ganhando ao me fixar nisso? Como isso me impede de viver plenamente no presente? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que o verdadeiro poder está em viver no agora. Quando deixamos de carregar o peso do passado, abrimos espaço para novas experiências, aprendizados e crescimentos. A verdadeira paz vem de viver com os olhos voltados para o futuro, não para os erros ou perdas que já ficaram para trás. 13. Elimine o hábito de reclamar constantemente. O hábito de reclamar é uma das formas mais comuns, ao mesmo tempo, prejudiciais de lidar com as dificuldades da vida. Todos nós já nos pegamos reclamando de algo: o trânsito, o clima, o trabalho, as pessoas ao nosso redor. Embora seja natural expressar insatisfação de vez em quando esse hábito se torna constante, ele começa a moldar a forma como vemos o mundo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz interior vem de aceitar o que não podemos mudar e de focar no que podemos controlar, em vez de desperdiçar energia reclamando sobre aquilo que está fora de nosso alcance. Imagine que você está segurando uma xícara cheia de café quente. Agora, imagine que, a cada vez que você reclama sobre algo, você deixa cair uma gota do café fora da xícara. Com o tempo, esse pequeno ato repetido de reclamação vai fazer com que você perca o que é importante e essencial, como se o café representasse a energia e o foco em sua vida. Quando reclamamos, damos atenção àquilo que nos incomoda, mas deixamos de perceber as bênçãos e as oportunidades que estão ao nosso redor. Ao focarmos nas reclamações, nossa mente se concentra no negativo, criando uma visão distorcida da realidade. Epicteto, filósofo estoico, disse: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando reclamamos, estamos fazendo um julgamento sobre uma situação, considerando-a como algo ruim ou injusto. No entanto, o estoicismo nos ensina que, em muitas situações, não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar a maneira como reagimos a eles. Se nos concentrarmos em agir com calma e reflexão, em vez de reagir com frustração ou raiva,
podemos transformar situações desafiadoras em oportunidades para aprender e crescer. Reclamar constantemente também nos coloca em uma posição de vítima, onde sentimos que a vida está contra nós. Essa mentalidade nos faz esquecer que temos o poder de escolher nossa atitude diante das dificuldades. Em vez de olhar para o que deu errado, podemos começar a focar no que podemos fazer para melhorar a situação ou aprender com ela. Quando paramos de reclamar, começamos a agir de forma mais eficaz e a nos concentrar no que realmente importa, encontrar soluções e manter a paz interior. Além disso, o hábito de reclamar constantemente não só prejudica nosso bem-estar emocional, mas também afeta nossa energia e nossas relações. Quando estamos sempre reclamando, as pessoas ao nosso redor começam a perceber isso. Muitas vezes, se afastam, cansadas do negativo. O estoicismo nos ensina a cultivar a gratidão e a presença, em vez de focarmos nos aspectos negativos da vida. Quando mudamos nossa perspectiva e deixamos de reclamar, nossa energia muda, e as pessoas ao nosso redor também começam a perceber uma mudança positiva em nossa atitude. Portanto, da próxima vez que você sentir o impulso de reclamar, pare e reflita: essa reclamação me aproxima de uma solução ou apenas reforça o problema? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que o verdadeiro poder está em mudar a forma como reagimos às situações, em vez de simplesmente reclamar sobre elas. Quando paramos de reclamar, começamos a viver com mais leveza e foco, e a paz interior se torna algo natural em nossas vidas. 14. Elimine o hábito de se colocar sempre por último. Muitas vezes, na tentativa de ser útil, generoso e compassivo, acabamos negligenciando nossas próprias necessidades em favor dos outros. O hábito de colocar os outros sempre à frente de si mesmo pode ser visto como uma virtude, mas quando se torna um padrão de comportamento, ele pode levar à exaustão emocional, ressentimentos e perda de identidade. O estoicismo nos ensina que, para sermos verdadeiramente eficazes e amorosos com os outros, precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Colocar-se constantemente em segundo plano não é um ato de generosidade, mas de autonegação que, a longo prazo, enfraquece nossa capacidade de ajudar os outros. Imagine que você está tentando encher um copo de água, mas está sempre colocando a água em um copo furado. Mesmo que você tenha boas intenções de encher o copo, ele nunca vai estar cheio o suficiente para servir aos outros, porque está constantemente se esvaziando. Da mesma forma, quando colocamos nossas próprias necessidades em segundo plano e ignoramos o cuidado de nós mesmos, estamos nos esvaziando emocionalmente, deixando de ter a energia e os recursos necessários para ajudar os outros de maneira eficaz. Epicteto, filósofo estoico, afirmou: não se pode ajudar aos outros se não ajudarmos a nós mesmos. Isso significa que a verdadeira generosidade e ajuda vem de uma base sólida de autocuidado. Quando estamos bem física, mental e emocionalmente, podemos oferecer mais aos outros, porque nossa energia e recursos estão intactos. A prática do autocuidado não é egoísta, mas sim uma necessidade para que possamos servir aos outros de forma mais plena e com mais qualidade. Viver para agradar constantemente aos outros pode levar a uma sensação de esgotamento e até de amargura. Quando você coloca os outros sempre em primeiro lugar e se coloca por último, acaba sacrificando suas próprias necessidades e desejos, o que pode levar ao ressentimento. Esse padrão cria uma mentalidade de sacrifício constante, onde a sua identidade se perde e você se torna apenas um provedor para os outros, sem espaço para ser você mesmo. O estoicismo nos ensina a importância de colocar limites saudáveis. Isso não significa ser egoísta ou insensível, mas sim entender que cuidar de si mesmo é essencial para poder cuidar dos outros. Quando sabemos que nossas próprias necessidades são atendidas, podemos estar presentes para os outros com mais clareza e compaixão. A verdadeira força vem de ser capaz de equilibrar nossas próprias necessidades com as necessidades dos outros, sem sentir culpa ou ressentimento. É importante lembrar que a generosidade verdadeira não vem do sacrifício constante, mas do equilíbrio. Quando sabemos dizer não quando necessário e fazemos escolhas que atendem ao nosso bem-estar,
somos mais capazes de ajudar os outros de forma mais autêntica e significativa. A capacidade de cuidar de si mesmo é um ato de autocuidado que permite que sejamos mais presentes e amorosos com aqueles ao nosso redor. Portanto, da próxima vez que você sentir a tentação de colocar as necessidades dos outros à frente das suas, pare e reflita: estou cuidando de mim para poder cuidar dos outros de forma mais eficaz? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que o autocuidado não é egoísmo, mas uma prática necessária para manter sua energia e bem-estar, permitindo que você seja uma fonte mais sólida de apoio para os outros. 15. Elimine o hábito de se culpar por coisas que não pode controlar. Muitas vezes, nos vemos assumindo a culpa por situações que estão além do nosso controle. Seja um erro no trabalho, um mal-entendido em um relacionamento ou até mesmo um evento que não aconteceu conforme o esperado. A tendência de se culpar por algo que não podemos controlar é uma armadilha emocional que pode nos paralisar. O estoicismo nos ensina que, para alcançar a verdadeira paz de espírito, devemos aprender a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. A culpa só deve ser aplicada a nossas próprias escolhas e ações, não às circunstâncias externas que não podemos modificar. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. Você pode controlar o rumo do barco e como reage às ondas, mas não pode controlar o clima. Se a tempestade surgir de repente, você não deve se culpar por não ter previsto ou evitado o mau tempo. Da mesma forma, na vida, há coisas que simplesmente não podemos controlar. As ações dos outros, o comportamento da sociedade, os imprevistos que surgem a qualquer momento. Não devemos carregar o peso de culpar-nos por algo que não está em nossas mãos. O que podemos controlar é nossa reação, nossa atitude diante das situações. Epicteto, um dos filósofos mais influentes do estoicismo, escreveu: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Simples assim. Ele nos lembra que devemos focar nossa energia no que podemos mudar, nossas próprias atitudes, pensamentos e comportamentos, e aceitar com serenidade o que está além do nosso alcance. Culpar-se por aquilo que não podemos controlar é um desperdício de energia e uma forma de se aprisionar no sofrimento. Em vez disso, devemos buscar a sabedoria para discernir o que podemos fazer e agir de forma justa e sábia. A culpa por coisas fora de nosso controle também é uma maneira de transferir para nós mesmos o peso de situações que não dependem de nossas ações. Quando nos responsabilizamos por tudo, perdemos a capacidade de ver com clareza e tomar as decisões que realmente estão ao nosso alcance. Isso nos impede de agir com eficiência e calma. Além disso, a culpa excessiva por eventos fora de nosso controle nos impede de aprender com as situações e de crescer com elas. A aceitação e a serenidade são virtudes fundamentais no estoicismo, pois nos permitem entender que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar como respondemos. Em vez de nos culpar, devemos adotar uma mentalidade de aprendizado. Se algo não deu certo, pergunte-se: o que posso aprender com isso? O que posso fazer de diferente da próxima vez? Essa abordagem nos permite crescer e evoluir, sem carregar o peso desnecessário da culpa. Ao fazer isso, tomamos controle sobre o que realmente importa, nossa resposta e nossa atitude diante das circunstâncias da vida. Portanto, da próxima vez que você se sentir culpado por algo fora do seu controle, pare e reflita: o que posso realmente controlar nessa situação? Como posso agir para melhorar minha resposta? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que a verdadeira paz interior vem de aceitar o que não podemos mudar e focar nossa energia no que realmente podemos controlar, nossa própria atitude e comportamento. 16. Elimine o impulso de opinar sobre tudo. Em um mundo onde as redes sociais são repletas de opiniões, se todo mundo parece ter algo a dizer, é fácil cair na tentação de opinar sobre tudo. Seja sobre um assunto político, uma escolha pessoal de alguém ou até mesmo sobre a roupa de um estranho na rua. Muitas vezes sentimos o impulso de expressar nossas opiniões sem ser solicitados. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria está em saber quando falar,
mais importante, quando permanecer em silêncio. Opinar sobre tudo não só pode ser desgastante, mas também desnecessário, criando conflitos e minando nossa própria paz interior. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas, todas falando ao mesmo tempo. O barulho é ensurdecedor. No fim, você mal consegue ouvir sua própria voz, quanto mais entender o que está sendo dito. O impulso de opinar sobre tudo é semelhante a isso. Um turbilhão de palavras que só aumenta o ruído, sem trazer soluções ou clareza. Quando falamos sem parar, sem refletir sobre a relevância do que estamos dizendo, perdemos a capacidade de ouvir de verdade, de aprender e de nos conectar de forma significativa com os outros. Epicteto, um dos mais respeitados filósofos estoicos, nos lembra que é melhor guardar o julgamento quando não se conhece o todo. Muitas vezes, nossa vontade de opinar vem de um desejo de ser visto como inteligente ou informado, mas isso muitas vezes nos leva a fazer julgamentos precipitados. Quando opinamos sobre algo que não entendemos completamente, corremos o risco de nos basear em suposições, preconceitos ou informações parciais. O estoicismo nos ensina a agir com sabedoria, o que significa agir com cautela e consciência, especialmente ao expressar nossas opiniões. Além disso, o ato de opinar sobre tudo pode se tornar uma forma de egoísmo disfarçado de generosidade. O impulso de dar a nossa opinião pode vir da necessidade de afirmar nosso ponto de vista, de mostrar que sabemos mais do que os outros, ou de controlar a situação. Esse comportamento pode afastar as pessoas e criar um ambiente de julgamento constante, onde a verdadeira comunicação e a empatia são negligenciadas. No estoicismo, aprender a ouvir e respeitar o espaço dos outros é fundamental para construir relações mais saudáveis e autênticas. O silêncio, por outro lado, oferece um poder que muitas vezes subestimamos. Ao ficarmos em silêncio quando a situação não exige nossa opinião, damos espaço para os outros se expressarem, aprendemos mais e podemos responder com mais ponderação. Em vez de simplesmente reagir com palavras, podemos responder com ações mais significativas e ponderadas. O estoicismo nos ensina que o silêncio é uma forma de sabedoria, pois nos permite refletir, ouvir e escolher nossa resposta de forma mais alinhada com nossos valores internos. Portanto, da próxima vez que sentir o impulso de opinar sobre algo, pare e pergunte a si mesmo: essa opinião é realmente necessária? Isso vai agregar algo de positivo à conversa ou apenas criar mais ruído? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que, muitas vezes, a melhor resposta é aquela que vem do silêncio. Quando optamos por falar com mais cuidado e menos impulso, nossa comunicação se torna mais significativa e nossa paz interior é preservada. 17. Elimine o rancor que você alimenta em silêncio. O rancor é uma das emoções mais tóxicas que podemos carregar conosco. Muitas vezes, ele se forma em situações nas quais nos sentimos injustiçados, magoados ou traídos. O problema do rancor é que, embora a pessoa que nos feriu possa seguir em frente com sua vida, nós ficamos presos àquela dor, alimentando-a em silêncio. O estoicismo nos ensina que, para alcançar a verdadeira paz interior, precisamos aprender a liberar o rancor e o ressentimento, não apenas em relação aos outros, mas também a nós mesmos. Ao continuar guardando o rancor, estamos, na verdade, nos aprisionando em um ciclo de sofrimento que impede nosso crescimento e felicidade. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras. A princípio, ela pode não parecer tão pesada, mas, à medida que o tempo passa e você continua a colocar mais pedras nela, ela se torna insuportavelmente pesada. Da mesma forma, o rancor começa com uma mágoa pequena, mas, se não for tratado, vai se acumulando e nos sobrecarregando, afetando nossa saúde mental e emocional. Ao alimentarmos o rancor, estamos, inconscientemente, escolhendo carregar aquele peso emocional todos os dias, mesmo quando não há mais necessidade de fazê-lo. Epicteto, um dos filósofos mais sábios do estoicismo, dizia: o que te fere não é o que acontece, mas o que você escolhe carregar. O rancor é uma escolha emocional.
Embora as situações que causaram o sofrimento possam ser inevitáveis, a maneira como decidimos reagir a elas está totalmente em nossas mãos. Quando escolhemos continuar alimentando o rancor, estamos permitindo que a dor do passado determine nossa paz no presente. Isso nos impede de seguir em frente e de aproveitar as oportunidades que a vida tem a oferecer. Deixar o rancor para trás não significa esquecer o que aconteceu ou dizer que a dor não foi real. Significa libertar-se do poder que aquela mágoa tem sobre você. O perdão, que é muitas vezes confundido com a ideia de esquecer, é na verdade um ato de autocuidado. Quando perdoamos, não estamos isentando a outra pessoa de responsabilidade, mas estamos liberando a nós mesmos do fardo de viver com raiva ou mágoa. O perdão é uma forma de recuperar o controle sobre nossas emoções e restaurar nossa paz interior. Além disso, alimentar o rancor não só nos impede de avançar, mas também afeta nossa saúde mental e física. Estudos mostram que sentimentos negativos como raiva e rancor podem contribuir para o estresse, ansiedade e até problemas de saúde. O estoicismo nos ensina a buscar a serenidade e a paz, não permitindo que as emoções negativas tomem conta de nossa vida. Quando liberamos o rancor, criamos espaço para a felicidade, o amor e a gratidão. Portanto, da próxima vez que sentir o peso de um rancor ou ressentimento, pergunte a si mesmo: isso ainda está me ajudando ou apenas me mantendo preso ao passado? Ao fazer essa reflexão, você começará a perceber que liberar o rancor não é um favor para outra pessoa, mas um favor para si mesmo. Quando paramos de alimentar o rancor, estamos escolhendo a liberdade emocional e a paz interior. Chegamos ao final de nossa jornada para eliminar os hábitos que nos impedem de alcançar a verdadeira paz interior. Ao longo deste caminho, exploramos como os estoicos nos ensinam a arte de viver uma vida mais tranquila, centrada e equilibrada. O primeiro passo é sempre o mais desafiador, mas, ao refletirmos sobre cada um dos hábitos que devemos eliminar, começamos a perceber que o controle sobre nossa paz está em nossas mãos. Ao adotar uma abordagem mais consciente e desapegada, podemos finalmente libertar-nos das pressões externas e internas que nos mantêm presos. O estoicismo nos oferece um roteiro valioso: não controlar o que está fora de nosso alcance, mas controlar as nossas reações e escolhas diante do que acontece conosco. Ao eliminar hábitos como a necessidade de estar certo, a comparação constante com os outros e o rancor, começamos a perceber que a verdadeira liberdade vem do autocontrole. Não precisamos de validação externa, não precisamos vencer todos os debates, e certamente não precisamos carregar o peso do passado ou da culpa. Nossa paz não está à mercê dos outros, mas reside em nossa capacidade de escolher nossas respostas com sabedoria e serenidade. Cada um de nós tem o poder de moldar sua própria realidade, e isso começa com a maneira como escolhemos viver. A eliminação dos hábitos prejudiciais é uma decisão consciente que requer coragem, mas os benefícios são incomparáveis. Ao escolhermos não mais viver para agradar os outros, ao focarmos em nossa própria jornada e ao liberarmos a dor do passado, nos permitimos florescer de maneira autêntica. A paz interior não é um estado que conseguimos alcançar de forma passiva. É algo que cultivamos ativamente, todos os dias, com as escolhas que fazemos. Como os estoicos afirmam, a vida não é sobre a busca incessante por perfeição, mas sobre viver de maneira virtuosa, alinhados com nossos próprios princípios e valores. O verdadeiro teste da vida é como respondemos às adversidades e como mantemos nossa serenidade diante das dificuldades. Através de nossas ações e pensamentos, podemos criar um mundo interno harmonioso, independente das turbulências externas. Agora, com cada um desses 17 hábitos eliminados, você tem as ferramentas para viver uma vida mais plena e tranquila. Lembre-se de que a paz não vem de fora, mas de dentro de você. E embora o caminho para a paz interior seja contínuo, às vezes, desafiador, a cada passo dado, você estará mais perto de se libertar das correntes da ansiedade, do rancor e do medo, e mais próximo da verdadeira liberdade emocional. Por fim, a jornada para a paz interior é individual, mas, ao aplicar os ensinamentos do estoicismo,
você descobrirá que está mais preparado para viver uma vida de significado, harmonia e autêntica tranquilidade. Faça dessas práticas um hábito diário. Com o tempo, você perceberá que a paz não é algo que se busca, mas algo que se constrói com consistência e sabedoria.